Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, é o último bloco do nosso programa. Eu acho que nós temos que estender mais umas 3 entrevistas aí com o deputado Raul. Mas vamos a uma questão fundamental que sempre se fala, sempre se denunciou, motivo de revolução, motivo de paralisações. Sistema financeiro nunca perde dinheiro neste país. Se diz que a dívida pública, segundo o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, é o centro dos problemas nacionais. Também se diz que a securitização está disfarçada como não empréstimo, não operação financeira, mas um empréstimo de longo prazo para estados e municípios. E assim nós estamos. A auditoria da dívida, cidadã da dívida, ela reclamou junto a um juiz ontem pediu, dado como lei, mas ele não tem esse poder, mas se já levantar esse assunto de criar uma comissão com poder de CPI no Senado para auditar a dívida. Então, todas essas questões, por que, deputado, o sistema financeiro nunca perde? São lucros estrondosos, agora mesmo. Nós vivemos uns dias de crise, o país em crise, deu 7 bilhões, 20 bilhões de lucros os bancos. Diz que o melhor negócio do mundo é um banco. Bom, segundo melhor negócio do mundo é um banco, mais ou menos. O terceiro melhor negócio do mundo é um banco quebrado. Mal administrado. Quase quebrado. Então, o banco, desde os primórdios, ele exerce esse papel, de intermediação do dinheiro. Eu deposito as tuas economias e reempresto essa economia. Na verdade, ele pega o teu dinheiro de todos aqueles depositantes e ele reempresta com uma taxa. Ele te dá 1% de juro ao mês e cobra 5% para quem ele empresta. No que ele cobra do outro, ele tem inadimplência, ele tem despesa, mas assim mesmo ele sempre vai ter lucro, porque a mercadoria dele é dinheiro. A mercadoria do cerealista é o grão, é o café, a soja, o milho, o trigo. Então, o proprietário tem que preparar a terra, adubar a terra, ter boa chuva, não ter muita seca nem muita chuva, e ter um bom empréstimo, se não tiver um empréstimo subsidiado não vai, e ter bom preço. Então, a mercadoria do agricultor é o seu produto, do industrial é o seu produto manufaturado, do banco é dinheiro. Vocês aí ficam brincando de tudo, meu dinheiro... Só que no banco não tem seca, Não tem nada, porque é o mesmo aquele que trabalha com ouro, e o banco também trabalha com ouro. O ouro é o ouro sempre, as pedras preciosas. Então, a mercadoria deles é o dinheiro. É claro, tanto que o sistema financeiro brasileiro, metade dele é do governo. Metade do sistema financeiro do Brasil está nas mãos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos bancos estaduais que ainda remanescem, dos bancos do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do BNDES. Mais da metade do sistema financeiro. Então, quando dá lucro ao sistema financeiro, esses bancos dão lucro para os seus acionistas majoritários, que é o governo federal, preponderantemente. Então, veja, é esse tipo de situação do Brasil ter essa quantidade de bancos públicos, é um pouco sui generis também no mundo. Nós estudamos o juro bancário, Por que é tão caro o juro para cartão de crédito, cheque especial, empréstimo direto para consumidor, papagaio? Porque tem uma taxação tributária grande, que no meu projeto tributário eu vou eliminar essa tributação. Não devo tributar o dinheiro e sim o lucro do banco, sim a prestação de serviço do banco, A inadimplência, que é grande, daí vem a necessidade de selecionar clientes bons de clientes ruins, tem que ter essa separação, já está desde 2011 os bancos fazendo essa seleção, mas mesmo assim a taxa de juro não diminuiu. Eu, Luiz Carlos Jorge Raul, sou deputado, tenho conta no Banco Brasil há 30 anos, o meu cheque especial, quando ele está vencido, é 347% ao ano. Para mim, imagine que ganho o salário como deputado. Então, quer dizer, metade, então, nesse sistema é do governo, a outra metade é particular. Aí entra Bradesco, Itaú, Santander, que são os 3 maiores. Houve uma distribuição de um banco, dos maiores da iniciativa privada, e distribuiu só
quase 20 bilhões, dos quais 9 bi foi distribuído entre 4 famílias. Mas qual que é o segredo do sistema bancário? Você tem agora o sistema cooperativo de crédito entrando. Está muito pequeno ainda, incipiente. Na Europa, muitos países têm metade do crédito são vindo cooperativo. O que é o cooperativismo de crédito? São 13 ramos de cooperativismo, de agricultura, de serviço, de odontologia, de medicina, e tem o de sistema financeiro. O sistema de crédito cooperativo financeiro está em 4%, 5% ainda do sistema financeiro. Ele tem que crescer, porque é o dinheiro daqueles associados da tua comunidade. Cooperativa de crédito em Londrina, tem 2 grandes, são de pessoas, advogados, médicos, proprietários rurais, profissionais liberais, né, advogados, se associam, põem lá R$1 milhão e começam a emprestar esse dinheiro. As fintechs estão começando a fazer isso. Tem as fintechs que é na parte eletrônica, você tem também aquela... agora nós estamos com um projeto, de novo, o governo vetou a nossa proposta que é o Sebrae e nós à frente da microempresa, da Casa de Crédito Simples, que é pegar o agiota que tem na cidade, tem milhares de agiotas em todo o Brasil, e dar uma legalidade para ele fazer algo legal e pagar imposto. Então nós estamos tentando criar de novo a Casa de Empréstimo Simples, né? Sim. Uma sociedade simples de crédito, para poder também capilarizar. Por isso que funcionam as cooperativas. Por isso que funcionam as cooperativas. E as cooperativas também. Não, por isso e você tem a Factor, né? As Factor no Brasil já tem 400 bilhões de empréstimo. São dinheiro de privados que colocam lá. Assim como tem os fundos. O comércio usa muito. Como tem os fundos, né? Que são famílias, empresas, faz um fundo Gávea, outro lá, tem 5 bilhões para investir. Fica prospectando onde investir esse dinheiro. Não em conta bancária, sim em bens de produção. Mas ainda a gente ficou com a dúvida. Por que esses bancos têm tanto lucro estrondoso? Por que banco particular tem sobra de caixa e comprada pelo Banco Central? Como é que a gente explica isso? É porque aí você entra o governo, Banco Central, regula o crédito, a moeda, né, o real e o crédito. Então, como ele regula a moeda e o crédito e a expansão monetária, só ele pode emitir moeda, só ele pode autorizar o Banco Central do Brasil. Ele é o guardião, né, da moeda e do crédito. Então, como o governo depende muito de rolar a sua dívida, né, que está em 3 trilhões e pouco, que é a dívida dos estados, do município e da União, que está tudo embolado, né, é o tal do Selic, o que ele recolhe, se não for aplicado em títulos do governo, ele tem uma baixa remuneração, né? E o banco é assim, quando a situação está crítica, como esses últimos 3, 4 anos, ao invés de ele pôr mais dinheiro no mercado, ele tira. Ele recolhe, ele prefere aplicar em títulos do governo. Mas ele retira do mercado, mas ele remunera? Ele remunera porque o governo tem muita necessidade de rolar a sua dívida. É como o caso da reserva cambial brasileira lá em Nova York. Não, mas ele pegou sobra de caixa. A sobra de caixa dele tem uma remuneração no Banco Central, né, que eu não sei quanto que é hoje, mas tem uma remuneração. Por sua vez, o Banco Central coloca tudo em títulos do governo, né, no overnight, né? Ele tem a remuneração de títulos. É um giro do dinheiro. Mas você vê, mas o governo do Brasil também tem lá em Nova York 375 bilhões de dólares depositado das reservas cambiais do Brasil, isso vezes 3,5 vai dar 1 trilhão e 300, aplicados em títulos do governo americano a 1% ao ano. E aqui dentro, 7%, né? Chegou a 14%, a 20%. E aqui... Esta operação que tem em Nova York, que quando o Fernando Henrique deixou o governo tinha 60 bilhões de dólares, hoje está em 375, foi o que Dilma e Lula deixaram, ela tem um prejuízo de 6% ao ano na taxa de juros de hoje. Porque tudo que tem em dólar lá tem que ter em real aqui. Entendeu? É uma balança. Então essa dívida interna, quando você traz aquele 1 trilhão e 300 e 400 de lá para cá, diminui desses 3 trilhões e pouco. Ela é uma conta única, né? Que você tem que fazer. Nós estamos falando de dívida, deputado.
A Auditoria Cidadã verificou também que os estados já pagaram suas dívidas para o governo federal. É isso. Olha, mesmo? Eu, quando estive no estado do Paraná de novo, pela segunda vez, fui secretário da Fazenda em 87 e 90, há 30 anos atrás, e voltei agora há 10 anos atrás, 2011, 12 e 13. Realmente, se você olhar secamente, pegar o principal e o que pagou de principal já pagou. Mas se você corrigir monetariamente, com taxa de juros, não pagou. Né? Tem que ser sincero e dizer. Se você quiser politicamente forçar a barra, que pagou, pagou. Para o governador que está endividado, lascado, eu já paguei essa dívida. Mas se você fizer na ponta da caneta, certinho, não pagou, não. Usando o juro alto de banco? Não, lá nosso era, não era Selic, né? Nosso era IPC, não, IPCDI lá, como é que chama esse, o DI, né? Não o IPC, que é a outra taxa, mais 6, menor, mais né? 9. O Paraná pagava com 6%. Os estados que não deram entrada pagavam com 9%. Então, o Paraná, por exemplo, quando rolou a dívida em 97, pegou todas as suas dívidas que tinha no estado, que ele pagava a mais alta taxa de juros do mercado. Resolveu fazer isso uma lei só. Quem quisesse, os estados trariam suas dívidas para o Tesouro Nacional e ficava devendo para o Tesouro, e o Tesouro negociava os títulos de uma vez só, com um único custo, né? Que cada um teria a sua proposta, o IGPDI, né? O IGPDI mais 6 ou IGPDI mais 9. A sua proposta de reforma, ela trata desse assunto? Melhora, mantém? Não. Aí é financeiro, né? A nossa parte tributária, a única coisa que eu proponho é acabar com o IOF e não deixar tributar em nada a venda de dinheiro, né? A comercialização de dinheiro. Ou seja, no spread bancário, você vai lá tomar emprestado 50 mil reais, né? Não financiar o teu carro. Lá ele tem PIS, tem COFINS e tem IOF. Não deixar o governo fazer essa tributação em cima de você. Não tem cabimento, eu sou devedor e tenho que ficar pagando imposto pela minha dívida. Então eu quero que esse dinheiro que sai do empréstimo teu, que você que compra, cidadão, cidadã, empresa, seja pago pelo banco, mas não no empréstimo, no lucro dele. Ele que arrecada. E no serviço que ele presta. É essa equação que nunca vai fechar, né, deputado? Enquanto a gente não mexer no sistema bancário, no sistema financeiro, fica difícil equalizar a nossa dívida. Porque o senhor vai corrigir o tributário. Ok, vai corrigir o tributário. Mas se não corrigir o especulativo... Não, mas aí é outra coisa, né? São dois assuntos diferentes. Sim. Uma é a organização tributária do país, como é a organização do Estado, a organização da educação, da saúde, a organização trabalhista do país, do judiciário, né? E etc. Não, a questão do banco é uma atividade econômica. Você tem agricultura, você tem indústria, você tem o comércio, você tem o serviço, você tem o sistema bancário, que é um dos ramos de serviço do país, como é o serviço de telecomunicações, serviço de energia, né? Então, de serviço de transporte. O sistema bancário é que ele está no coração e é tudo eletrônico. No modelo tributário nosso, nós vamos utilizar dessa expertise dos bancos, que tem o melhor sistema do mundo. O sistema bancário brasileiro é o mais sofisticado tecnologicamente. Mas tem muita liberdade, né? Sim, eles são poderosos, gente. Nós estamos falando de alguém, de um setor que tem uma participação no PIB do tamanho da Petrobras. Tem 6, 7% do PIB está o sistema bancário. A agricultura todinha in natura dá 7%. A indústria brasileira dá 17%, 18%, caiu muito. Então, o serviço hoje, né, energia tem 4, 5%, veículos, 6, 7% do PIB. Deputado, só para finalizar, porque a gente tem recebido, tem conversado com o Sindifisco, o Nafisco, a Auditoria Cidadã da Dívida, o PL 459, que eles dizem que, nesses documentos que eles apresentam, é um esquema fraudulento de legalizar a securitização. O senhor vai voltar a fazer debate? O senhor vai voltar a ouvir essas entidades? O senhor fez uma audiência... Não, eu não ouvi o sindicalista, só ouvi as agências de securitização. Ouvi a
a de São Paulo, da capital de São Paulo, do governo de São Paulo e do Paraná, e um professor da USP. Tá. E o senhor vai ouvir esse pessoal? Pois é. Porque eles fazem auditoria. Quando eu aprovei o requerimento, já que foi que estava aprovado, apareceu um pedido de um deles que queria participar. Eu falei, já tinha passado do tema. Mas eu não estou pronto ainda para dar o relatório, porque eu entendo, é uma questão política. Acho que este modalidade de empréstimo do Estado não pode ser dado aos atuais governadores, tem que esperar novos governadores. Por quê? O Estado ele pode emprestar dinheiro desde que ele tenha crédito. Para ele ter crédito, ele tem que ser um bom aluno do Tesouro Nacional. Tem o PAF, Programa de Ajuste Fiscal. Se ele obedecer à regra do ajuste fiscal, tiver um baixo endividamento, tiver folha de pagamento dentro da lei de responsabilidade fiscal e atender todas as exigências, ele pode emprestar dinheiro do Banco Mundial, do Banco Interamericano, da Caixa Econômica e do BNDES e do Banco do Brasil. Ele pode emprestar dinheiro, desde que tramite esse pedido pela Secretaria do Tesouro, pelo Senado da República. Depois de tramitado, vem a autorização e ele faz a operação. Isso leva mais de ano e pouco. Antes disso, os estados, começando por São Paulo, Rio e Minas, como tem muita dívida ativa para receber, eles têm muita dívida ativa para receber, digamos, só o Brasil, União e Estados Unidos, tem 3 trilhões de dívida ativa. Mesmo que 2,5 trilhões sejam podres, tem 500 bilhões recebíveis. Então, o Paraná, por exemplo, deve ter uns 7, 8 bilhões de recebíveis, bons, que estão parcelados, que estão em dia. E esse volume a receber, o Estado pode já hoje, independente desta lei ser aprovada ou não, ele monta uma companhia de securitização, por lei, pega e emite 2 bilhões, digamos, para emprestar. Aí, atendido todas as condições, uma empresa planeja e outra arruma o dinheiro. Digamos, vai lá, o Banco do Brasil decide antecipar 2 bilhões para o governo do Paraná, e o governo do Paraná dá como garantia 2 bilhões de impostos de dívida ativa de recebíveis. Só que ele não transfere essa cobrança. A cobrança fica com o próprio governo. É uma fórmula de arrumar dinheiro do próprio recebível do Estado. Se você tem a tua empresa particular, você tem uma duplicata para receber. Você tem lá 100 mil reais de duplicata. Você vai esperar 30, 60, 90, 120 dias para receber a duplicata? Vai lá e negocia a Você duplicata. vai lá no banco e fala, olha, eu quero esses 100 mil reais na mão aqui agora. O que o banco te faz? Tá? Os 100 mil menos o juro que você tem que pagar. Ele vai receber 80 mil. O princípio aqui é a mesma coisa. Só que eu, pessoalmente, quando passei para a Secretaria da Fazenda do Paraná, não fiz nenhuma operação dessa. Nenhuma. Deixei montada a estrutura. Porque o senhor era precavido. Não, é porque não precisou, na verdade. O Paraná tinha uma condição financeira equilibrada, assim, com a aguinha aqui, né? Como tem, até hoje está bem equilibrada. O problema, eu não quero solucionar o problema das finanças do Estado do Paraná, dos estados de todo mundo. Eu quero um conjunto de ações, ajudar o país a crescer. Se o Brasil estivesse crescendo a 6, 7% ao ano, quando o Brasil, de 1930 a 80, o Brasil cresceu a 6,3%. E nos últimos 37 anos, caiu para 2,3%. Perdemos 4 pontos. Aí é difícil. Bom, como eu falei, eu acho que nós deveríamos ter, assim, vários programas... Eu vi os dois lados agora da moeda, né? Os dois lados da moeda. E aí é o seguinte, vamos deixar o convite... E vou ouvir também os sindicalistas que são contra a securitização sem nenhum problema, tá? Então tá certo, Não então tá tudo em paz. Então, aberto o programa para isso, não, vamos... Não tem nenhum problema ouvi-lo. Com certeza. E o que é importante, deputado, que a sua proposta nos parece que é a luz no fim do túnel, sem ser um carro vindo no sentido trem, contrário. né? Um trem vindo no sentido. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, aqui. Abençoe mesmo, que dê tudo certo. Como eu sempre falo, foco, força e fé em Deus que vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, muito obrigado também pela sua audiência. Obrigado mais uma vez, deputado Raul. Obrigado à sua assessoria, que é sempre muito atenciosa. E até o próximo Direto de Brasília.